pai, porque não estava junto com o pai. Deus faz diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Se meu pai toma um rumo e não quer Deus, não é o caso, meu pai é crente, é um homem de Deus, como os vossos pais também. Eu estou dando um exemplo. E se eu tomar outro rumo, eu querer Jesus, e outro não querer Jesus, aquele que toma um rumo vai arcar com as suas consequências. E aquele que toma um rumo de seguir a Deus, vai logicamente ser abençoado. Foi o que aconteceu com os filhos de Corá. Viu o pai fazendo errado, viu o pai levantando contra Moisés, viu o pai levantando contra Arão, viu o pai levantando contra Miriam, viu o pai levantando contra Deus, viu o pai levantando contra tudo que Deus fez no deserto, tudo que Deus fazia não prestava, essa água não presta, esse pão não presta, esse maná não presta, esse fogo que Deus está mandando não presta, essa luz que está por cima de nós aí sendo refrigério não presta, tudo que Deus fazia não presta, e aquilo ali também não presta, e o que Deus está manifestando não presta, e a saúde do deserto, porque no deserto não tinha doente, está escrito que Deus não deixava adoecer ninguém no deserto. A Bíblia diz que Deus era Jeová Rafá, aquele que sara no deserto, preparou uma mesa no deserto, comida no deserto, água no deserto, mel no deserto, leite no deserto, tudo no deserto, mas mesmo assim, esses filhos de Corá via o pai falando mal de tudo que Deus fazia. Se Deus mandava chuva, Corá levantava contra. Se Deus mandava sol, Corá levantava contra. Se Deus colocava comida na mesa, Corá se levantava contra. Se Deus logicamente colocava água na mesa, Corá falava mal da água. Se Deus desse saúde para todo Israel no deserto, Corá falava mal. Se logicamente Deus colocava sapato no pé de todo mundo e deixava crescer, Corá falava mal. Roupa no corpo de todo mundo, Corá falava mal. Se dava tempestade, Corá falava mal. Se dava brisa, Corá falava mal. Se não tinha, Corá falava mal. E se tinha em abundância, Corá falava mal. Tudo de Corá, para tudo que Deus fazia, não presta, não presta, não presta. Aí quando Corá desce para debaixo da terra, os filhos não seguiam o conselho do pai. Os filhos ficam com Deus. Aí na hora que Deus veio julgar, os filhos não morreram. Ok. Aí veio de onde? O sangue do profeta Samuel correndo nas veias era sangue dos filhos de Corá. Eu fui na Bíblia e entendi. Se você pegar o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, está aí. Você pode ler que está aí. Quem era Samuel? Samuel era filho de um homem que morava na região de Zamataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim. Esse homem se chamava Elcana, levita. E quem era Elcana? Elcana era filho de um cidadão chamado Jeroão. Quem era Jeroão? Filho de um cidadão chamado Eliú. E quem era Eliú? Filho de um cidadão chamado Tou. E quem era Tou? Filho de um cidadão chamado Zufi. E quem era Zufi? Vai voltando para os ancestrais, vai voltando, filho de um tal de Saul, aí vai voltando, filho de um tal de Assi, e vai voltando, até chegar filho de Corá. Entendeu? Corá tinha atitudes que não agradavam a Deus, mas os filhos de Corá queriam obedecer a Deus. Na hora que Deus veio cobrar de Corá, Deus fez distinção entre Corá e entre os filhos de Corá. Na hora que Deus leva Corá, só levou Corá e todos que estavam com ele, mas os filhos dele, Deus não tratou da mesma forma que tratou o pai, porque os filhos tentaram obedecer a Deus. O que nós aprendemos com isso? Que nós venhamos a ser espelhos, que alguém olhando para nós queira seguir os nossos passos, que nós olhando logicamente para os espelhos da palavra de Deus, nós podemos seguir os passos da palavra de Deus. Verdade. Quando nasce o profeta Samuel, a Bíblia diz que o profeta Samuel foi sacerdote, ele era levita. Ele foi o que mais? Juiz de Israel. E o que foi o que mais? Profeta de Israel, profeta Samuel. Ok. Consagrou Saul a rei, consagrou Davi a rei, profeta Samuel. Tinha 2 filhos, profeta Samuel. O nome de um dos filhos está aí no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, do versículo 33 a 38. O nome de um dos filhos do profeta Samuel se chamava um tal de Vasni, que é o mesmo Joel. Não é o profeta, é o filho do profeta Samuel. E um outro filho chamado Abias. Aí esse Joel, de acordo com a Bíblia, nessas passagens que eu li aí, 1 Crônicas, capítulo 6, do 32 a 38, diz que esse
filho do profeta Samuel, chamado Joel, também teve família e teve um filho chamado Emã. Emã, está aí na palavra. Quem era Emã? Emã era cantor de dentro do tabernáculo, era cantor de dentro do templo, aonde, logicamente, que planejava o rei Davi fazer, mas quem fez foi Salomão. Então, Emã cantava dentro do templo. Aí eu vim raciocinar. Irmão, lá atrás, bem lá atrás, Corá levantando contra Deus, Corá levantando contra Moisés, Corá levantando contra Arão, Corá levantando contra Miriam. Deus já está vendo o futuro dos filhos de Corá. Corá estava fazendo tudo contra Deus, mas os filhos não estavam fazendo nada contra Deus. Os filhos estavam na presença de Deus. Aleluia. Os filhos buscavam a Deus, Corá não. Os filhos oravam, Corá não. Os filhos aprenderam quando era criança com o próprio pai Corá a seguir Deus, mas depois Corá se desviou. Corá cresceu o olho, porque o seu primo Moisés era que crescia, era que falava com Deus, era que Deus aparecia para Moisés, mas não aparecia para Corá. Corá, em vez de buscar Jesus, em vez de buscar Deus, em vez de ir para a Bíblia, não, Corá começou a querer levantar contra. Corá começou a se levantar contra Moisés, começou a querer levantar contra Arão e começou a querer levantar contra Miriam. Aí nesse momento que ele levanta contra, lá vem o juízo de Deus para Corá. Mas os filhos de Corá não. Os filhos de Corá ficou na presença de Deus. Diante de tudo isso, eu entendo e aprendo uma coisa: livramento. Deus livrou os filhos de Corá. Irmãos, venhamos aqui. Quantos livramentos você tem tido esse ano de 2024? Quantos livramentos eu tenho tido esse ano de 2024? Quantos livramentos a minha família, minha esposa, nossos filhos têm tido nesse ano de 2024? Quantos livramentos